Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a santa e doce paz do coração de Jesus esteja com você em mais um dia. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua vida e te mostre que para Deus nada é impossível. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Crer em Jesus é confiar, mesmo quando não vemos nada acontecer. Filho amado, filha querida, a fé verdadeira não depende de sinais, não depende de milagres visíveis, não depende de provas diante dos olhos. A fé verdadeira se apoia na palavra, porque a palavra é suficiente. Quantas vezes queremos sinais, queremos confirmações, queremos provas, mas Jesus nos chama a crer sem ver. Ele disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso significa que a maior bênção não está em ver, mas em confiar. Crer que Jesus pode mudar tudo, mesmo sem sinal algum, é reconhecer que o poder dele não precisa de evidências humanas. Ele é o Deus que cria do nada, que chama à existência o que não existe, que transforma o impossível em realidade. O mundo diz: mostra-me para que eu creia. Mas o Evangelho diz: creia e você verá. A ordem é inversa, meus irmãos, porque a fé antecede o milagre. A confiança abre a porta para a transformação. E eu lhes digo: não espere sinais para confiar, não espere provas para se render, não espere milagres para obedecer. Creia hoje, creia agora, creia mesmo sem ver, porque quando confiamos sem sinais, mostramos que a nossa fé não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Jesus pode mudar tudo: a dor em alegria, a derrota em vitória, a morte em vida. E Ele faz isso não porque vemos, mas porque cremos. A fé é a chave que abre o céu. É o fundamento que sustenta a esperança. É o fogo que mantém viva a chama da confiança. Portanto, não se prenda ao que os olhos não veem. Não se limite ao que os sinais não mostram. Creia no poder de Jesus. Creia na promessa de Jesus. Creia na presença de Jesus. Porque mesmo sem sinal algum, Ele continua sendo Deus que faz tudo novo. Não precisamos esperar que o milagre aconteça para reconhecer o poder de Deus. O poder dele não se mede pelo que vemos, mas pelo que Ele é. Muitos querem sinais, querem provas, querem manifestações visíveis, mas a fé verdadeira não depende disso, não depende de milagres, depende da confiança no caráter de Deus. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Isso significa que nossa confiança, meus irmãos, não está em circunstâncias, mas na promessa. Não está em resultados imediatos, mas na certeza de que Deus é fiel. O milagre pode demorar, mas o poder de Deus já está presente. A resposta pode não ter chegado, mas a vitória já foi decretada. Não espere o mar se abrir para saber que Ele é o Senhor. Não espere o pão multiplicar para saber que Ele é provedor. Não espere a cura chegar para saber que Ele é o médico dos médicos. Creia antes, confie antes, adore antes, porque o poder de Deus não depende de sinais, mas da sua própria natureza. E eu lhes digo, quando cremos sem ver, mostramos que a nossa fé é madura. Quando confiamos sem milagres, mostramos que a nossa esperança é firme. Quando adoramos sem respostas, mostramos que nosso coração pertence totalmente ao Senhor. Jesus conhece profundamente cada uma das nossas necessidades. Ele não é indiferente às nossas dores, às nossas lutas, às nossas angústias. Mesmo quando duvidamos,
mesmo quando pensamos que estamos sozinhos. Ele se compadece. A Bíblia nos mostra que Cristo chorou diante da dor de Lázaro, que se moveu de íntima compaixão diante das multidões, que se inclinou para ouvir os aflitos. O nosso Senhor não apenas observa, meus irmãos, Ele participa, Ele sofre junto, Ele carrega conosco, Ele entende o que sentimos. E ainda que a dúvida tente nos afastar, o amor dele permanece. Ele não deixa de se importar porque hesitamos, pelo contrário, é justamente na nossa fraqueza que ele revela a sua força. Crer nisso é descansar na certeza de que Jesus não nos abandona. Ele sabe, ele vê, ele sente. E mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando não enxergamos, ele continua sendo Deus que se compadece e que age. Que o Espírito Santo de Deus te entregue esta palavra com muito poder, te mostrando que se algo mudar na nossa vida, virá de Deus, e é nele que devemos colocar toda a nossa esperança. Ora com muita fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus. Que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Capítulo 6, versículo 1 ao 15. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Pai amado, Pai querido, reconhecemos que muitas vezes duvidamos, não entendemos, mas ainda assim Tu sabes das nossas necessidades. Tu és o Deus que vê, o Deus que sente, o Deus que se compadece. Jesus, obrigado por não apenas conhecer nossas dores, mas sofrer junto conosco.
Obrigada, porque mesmo quando vacilamos na fé, o teu amor permanece firme. Obrigado, porque nunca nos abandona, mas nos sustenta. Espírito Santo, fortalece nossa confiança, ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor está presente, cuidando, se preocupando, mesmo quando não vemos sinais. Dá-nos coragem para crer, esperança para esperar e paz para permanecer. Que a nossa vida seja testemunho da tua compaixão, que possamos lembrar sempre: não estamos sozinhos, não estamos esquecidos, não estamos abandonados. Tu és Emanuel, Deus conosco, e isso nos basta. Muito obrigada por mais uma palavra que aquece nosso coração, pelo Espírito Santo que nos ajuda a entendê-la. Entrego todos os pedidos de oração. Fica conosco, pois tudo é bom junto de ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Filho amado, filha querida, Cristo conhece nossas necessidades. Ele sofre junto, mesmo no silêncio, pois o amor dele permanece para sempre. Se for possível para você, coloque assim: a dúvida não apaga a compaixão. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.